Bom dia. Havendo um número regimental, declaro aberta a 19ª reunião ordinária deliberativa da SEDEIX. Indago os presentes sobre a necessidade da leitura da ata das sessões anteriores. Dispensada a leitura da ata, pedido do deputado Jorge Corte Real. Em discussão a ata. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aqueles deputados e deputadas que concordam com a ata permaneçam como se encontram. Aprovada. Requerimento 170 do deputado Sérgio Vidigal, que requer a realização de audiência pública com o objetivo de discutir as reiteradas medidas prejudiciais ao consumidor adotadas pela Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. Senhor presidente. Deputado José. Gostaria de subscrever esse requerimento. Então, passa a palavra a Vossa Excelência para encaminhar o requerimento. Requer a realização de audiência pública com o objetivo de discutir as reiteradas medidas prejudiciais ao consumidor adotadas pela Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. A presente audiência pública pretende ouvir o diretor-presidente da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, quanto à política atual da agência, que vem reiteradamente desvirtuando o seu papel de agência regulamentadora ao regular, de forma desigual, propondo medidas que deixam os consumidores manifestamente em desvantagem, colocando os fornecedores, empresas de aviação, em vantagem. Um exemplo claro dessa vulnerabilidade dos consumidores em face das violações das empresas aéreas diz, sobretudo, a respeito aos atrasos, cancelamento, extravio de bagagem, cobrança por bagagem e indenizações pífias. Agora, o usuário consumidor tem contra si uma agência reguladora atuando em favor das empresas e não regulando de forma a equilibrar uma relação que já se encontra em grande disparidade. Com a edição da Resolução número 400, de 13 de dezembro de 2006, da ANAC, observamos uma agência reguladora desvirtuando seu papel ao agir de maneira omissa na desregulamentação da franquia das bagagens, deixando a cargo a liberalidade das empresas aéreas a sua regulamentação. Ademais, verificamos que alguns dispositivos da proposta de resolução violam gravemente o Código de Defesa do Consumidor, devendo assim ser considerado nulo e que a ANAC nada faz para revogar tais artigos. Nesse sentido, requeremos a realização dessa audiência pública para que o diretor-presidente da ANAC possa nos explicar as medidas que estão sendo tomadas pela agência em observância do Código de Defesa do Consumidor para a resolução das reiteradas ações que violam o direito dos consumidores. Obrigado. Em discussão, requerimento. Encerrada a discussão, coloca-se em votação. Aqueles deputados e deputadas que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Convido o deputado Jorge Corte Real para encaminhar o item 2, em função de eu ser o relator. Por terem sido disponibilizadas cópias digitais do parecer do relator, dispenso sua leitura. Com a palavra, o relator, deputado Daniel Almeida, para proferir seu voto. Direto ao voto, senhor presidente. A programação monetária para o último trimestre de 2016 foi elaborada em um cenário em que a dinâmica da recuperação da economia global permaneceu frágil e heterogênea nos meses anteriores, com incertezas associadas ao ritmo de crescimento e a riscos deflacionários em importantes economias globais. A expectativa de persistência da elevada liquidez internacional contribuiu para o recuo nos rendimentos dos títulos públicos de longo prazo de importantes economias maduras e favoreceu o alargamento dos prazos de novas emissões soberanas. Adicionalmente, os principais índices
acionários das economias maduras registraram ganhos no trimestre encerrado em agosto. No Brasil, as trajetórias favoráveis à balança comercial e das despesas líquidas de serviços e rendas registradas no decorrer de 2016 implicaram redução expressiva do déficit nas transações correntes, de 4,42% do PIB em maio de 2015 para 1,5% do PIB em agosto de 2016, considerados os intervalos de 12 meses. Em relação à atividade interna, o PIB registrou a sexta retração trimestral consecutiva no segundo trimestre de 2016, 0,6%. No âmbito da política fiscal, a evolução do resultado fiscal estava condicionada tanto pela adoção de medidas de ajuste que contribuíam para o reequilíbrio entre receita e despesa, quanto pelos impactos da recuperação da confiança dos agentes econômicos sobre a trajetória da atividade econômica. A inflação ao consumidor manteve-se em desaceleração no trimestre encerrado em agosto. Acumulada em 12 meses, a inflação ao consumidor também apresentou desaceleração, repercutindo o arrefecimento dos preços monitorados. Reconhecemos que a execução da política monetária é uma mistura de técnica e arte. Cumpre observar, no entanto, que seus reflexos atingem toda a sociedade brasileira. Desta forma, seria natural e desejável que os representantes do povo pudessem conhecer os meandros dessa atividade tão delicada e importante. Infelizmente, no entanto, reserve-se um espaço irrelevante ao Congresso Nacional nessa questão, como se conclui da análise da letra do artigo 6º da Lei 9.069/95. De fato, o inciso 2 desse dispositivo preconiza o exíguo prazo de 10 dias para o Congresso Nacional rejeite, mediante decreto legislativo, a programação oriunda do Executivo, a contar do seu recebimento. O parágrafo seguinte, por seu turno, veda a possibilidade de qualquer alteração à proposta original, cabendo aos parlamentares unicamente aprová-la ou rejeitá-la, in toto. Ademais, informa, conforme o inciso 4º do mesmo artigo, decorrido o prazo que se refere o inciso 2º, sem apreciação da matéria pelo Congresso Nacional, a programação monetária será considerada aprovada, concluindo o inciso 6º daquele dispositivo estabelece que, no caso do Congresso Nacional não aprovar a programação monetária até o final do primeiro mês do trimestre a que se destina, fica o Banco Central do Brasil autorizado a executá-la até sua aprovação. Constata-se, portanto, que a legislação vigente não permite, na prática, a intervenção efetiva do Poder Legislativo nas deliberações relativas à programação monetária definida pela autoridade econômica. De um lado, os prazos estipulados são claramente incompatíveis com a complexidade própria da tramitação de um projeto de decreto legislativo. Não é razoável supor que se possa cumprir, em apenas 10 dias, a sequência de eventos composta pelo recebimento de programação monetária pelo Senado Federal, seu encaminhamento à Comissão de Assuntos Econômicos daquela Casa, elaboração de um projeto de decreto legislativo por esse colegiado, apreciação dessa proposta pela referida comissão e pelo plenário do Senado Federal. Encaminhamento do projeto à Câmara dos Deputados e seu exame por 3 comissões
e pelo plenário desta Casa. À vista da legislação vigente, então, nada mais resta a esta Casa que cumprir um papel meramente homologatório, posto que a matéria foi enviada à Câmara dos Deputados, mais de 3 meses após o final do trimestre de referência. A considerar ainda que o regime de metas de inflação pressupõe que o saldo dos agregados monetários deixe de ser variável de escolha do Banco Central. Deve-se registrar, ademais, que os parlamentares jamais foram informados dos elementos técnicos indispensáveis para o conhecimento dos critérios e das premissas utilizadas pelo Banco Central na formulação das propostas. Resta-nos, assim, infelizmente, pouco mais do que chancelar a decisão tomada pelo Poder Executivo. Por todos esses motivos, a bem da formalidade legislativa, votamos pela aprovação do projeto de Decreto Legislativo 711, de 2017. É o voto, senhor presidente, para o projeto. Obrigado, deputado. Em discussão.